Paysandu joga mal e sofre nova derrota na Série B. Remo, ajustado, absolutamente cirúrgico, vence o América Mineiro para a festa do Fenômeno Azul. E o Águia é campeão da Copa Grão-Pará. Aqui para você no Nesf Segundo Guerra a partir de agora. O Paysandu fez uma exibição pífia, principalmente no primeiro tempo, e acabou sendo derrotado pelo Vila Nova no Serra Dourada pela Série B do Campeonato Brasileiro no último sábado. 1-0 para a equipe do Tigre, gol marcado pelo Poveda logo no início da partida, em mais uma falha técnica do sistema defensivo bicolor. Desta vez foi Luan Freitas quem dominou de forma equivocada, não despachou corretamente a bola e acabou dando de presente para o atacante da equipe do Vila Nova. Gol logo no início do jogo, acabando com qualquer estratégia do Paysandu. O Paysandu entrou com uma formação diferente e o técnico Luizinho Lopes pensou em oxigenar a equipe, mas o resultado foi muito ruim. O time entrou atabalhoado, dispersivo, desarrumado e permitiu o domínio completo da equipe goiana. Depois até se articulou melhor. Teve uma chance na reta final do primeiro tempo, um belo voleio do Benítez, a bola bateu na trave e acabou ficando para o goleiro da equipe goiana. Na segunda etapa, Edilson, que entrou no decorrer da partida no lugar do Brian Borges, deu um foguetaço no travessão. E ainda houve uma outra oportunidade para o Benítez empatar a partida. Mas o Vila também teve as suas chances de ampliar o marcador. Foi uma exibição muito ruim do Paysandu, principalmente no início do jogo, depois um pouco melhor, mas ficou devendo realmente. Um time sem força, sem criatividade, sem definição, e isso preocupa o torcedor bicolor. São 2 jogos e 2 derrotas na Série B, uma situação que liga o sinal de alerta para a equipe do Paysandu Esporte Clube. Luizinho Lopes colocou o Brian para começar o jogo, optou pelo Heverson do lado esquerdo, trouxe Giovani para o meio-campo para começar a partida. Marlon foi jogar pelo lado direito, Borazzi entrou do lado esquerdo, Benítez foi o centroavante. É verdade que Rossi e Nicolas, lesionados, não viajaram, foram desfalques. Vilela viajou mesmo lesionado, o que não deu para entender. E aí o Paysandu sofreu com essas alterações e sofreu muito, realmente ficou devendo. Luizinho teve que fazer alguns ajustes na equipe, mas não precisava desfigurar tanto o time bicolor. Derrota preocupante, sem dúvida, para a equipe do Paysandu Esporte Clube. No domingo, o Remo fez o que deveria fazer. Mostrou imposição, mas mostrou principalmente inteligência. Foi um time articulado, um time cirúrgico, um time vertical, letal, eu diria. O América Mineiro ficou mais tempo com a bola, mas o Remo foi o time que teve as melhores oportunidades. Poderia até ter construído um placar mais elástico. Logo no início do jogo, uma bela jogada pelo lado direito com Marcelinho e Janderson e o cruzamento barra passe para a cabeçada fulminante do Pedro Rocha, o melhor jogador do Remo na partida. 1-0 para o Leão Azul. Depois o Remo realmente cedeu terreno para o América, o Coelho ficou mais tempo com a bola, mas não conseguia penetrar. Teve um lance no toque de cabeça do Figueiredo para o William e ele chutou chapado para a bela defesa do goleiro Marcelo Rangel. Pavani não voltou bem, desarticulado, acabou saindo no intervalo para a entrada do Luan Martins, que entrou muito bem e deve ser titular no próximo jogo azulino. O Caio Vinícius domina o setor de volância do Clube do Remo, jogador importante. No mais, a equipe foi a mesma, com o Pedro Castro fazendo a segunda volância ao lado do Caio. No segundo tempo, com as modificações do técnico Daniel Paulista, o Remo tornou o jogo mais confortável, principalmente com a marcação do segundo gol, que foi logo no início. A jogada que começou com Pedro Rocha, passou pelo Felipe Viseu, foi para o estreante Luan Martins e o toque perfeito, então, para o Janderson cruzar e o Pedro Rocha só completar para o fundo do barbante.
2-0 para o Leão Azul. O Remo de novo deixou a bola com o América, mas o América não sabia como penetrar no sistema defensivo do Clube do Remo. Aliás, muito bem postada a zaga azulina. Boa partida do Klaus, boa partida do Reinaldo. Uma vitória que consolidou este reencontro do Clube do Remo com o seu torcedor. Mais de 23 mil espectadores do Mangueirão, uma festa linda do Fenômeno Azul para comemorar a volta do Clube do Remo à Série B, jogando em casa neste momento mágico. O Leão Azul tem 4 pontos, vive um momento de crescimento na competição. Além do Luan Martins, o Camutanga ficou como opção de banco, mas não entrou no jogo contra o América. O Remo constrói um caminho mais sólido nesta sequência de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Bela vitória azulina, aplaudida pelo torcedor, e os jogadores merecem realmente este momento especial. Ainda no final de semana tivemos a conquista do Águia, campeão da Copa Grão-Pará. Decisão com a Tuna no Mangueirão no sábado, 1-1 no tempo normal. O Romarinho fez um belo gol para o Águia. O Edgo empatou nos acréscimos para a Cruz de Malta e nos pênaltis foram 22 cobranças. E o Águia venceu por 9-8. O Axel Lopes foi o herói. Além de ter participação importante em defesas nas cobranças de penalidade máxima, ele fez o gol da classificação. Sim, classificação para a Copa do Brasil, mas também o gol do título. O Águia carregou mais um troféu. De 2023 para 2025, todo ano tem um troféu para a equipe marabaense. O Águia é campeão da Copa Grão-Pará e estará junto com Remo e Paysandu na Copa do Brasil do ano que vem. A Tuna resta torcer pelo Paysandu na decisão da Copa Verde contra o Goiás. Se o Papão for campeão, a Águia Guerreira também estará na Copa do Brasil do ano que vem. Neste meio de semana tem Série B, hein? Paysandu e Chapecoense, quarta-feira, 20 horas no Mangueirão, e Botafogo de Ribeirão Preto e Clube do Remo, quinta-feira, 20 horas, lá no interior de São Paulo. Para quarta-feira, o que o Luizinho Lopes está pensando, hein? Para o enfrentamento contra esta Chape, que vive também um momento de instabilidade. Houve na derrota contra o Coritiba, na saída de campo no primeiro tempo, um entrevero entre os jogadores. A situação da Chapecoense não é boa e o Paysandu, que também não vive um bom momento, precisa se aproveitar como mandante, com o apoio da sua torcida, e conquistar a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. A Chape que tem o Mário Sérgio, ex-artilheiro do Paysandu Esporte Clube. Tem também o Marcinho, tem o Giovanni Augusto, jogadores que a gente conhece e que tem, de qualquer maneira, uma ligação com o futebol paraense. Mas vive um momento de baixa e tomara que o Lobo aproveite. Agora, qual será o time do Paysandu? Brian Borges na direita ou o Edilson pode aparecer? Quem mais pode surgir deste time do Papão? É bom lembrar que o Gabriel Mesquita, goleiro, e o Eliel, atacante, podem ser aproveitados, são as novas peças do Paysandu Esporte Clube. Mas não creio que eles sejam colocados para iniciar a partida. Imagina-se que o técnico Luizinho Lopes vai bater cabeça para escalar o Paysandu, principalmente se não tiver Leandro Vilela, Rossi e Nicolas outra vez. Mas, sinceramente, não creio que o Giovani permaneça como titular na equipe do Paysandu Esporte Clube. Talvez ali uma dobrada com Marlon e Del Valle, com o Borazzi jogando pelo lado direito, pode ser uma opção. Tem o Marcelinho também, o Benítez deve continuar na centroavância. Vamos ver como é que o Paysandu vai ser armado para este jogo. O que eu poderia dizer? Poderia dizer que o PK deve retornar para funcionar ali como um terceiro zagueiro. Então, um time provável, mas não absolutamente confirmado, do Paysandu para o jogo de quarta-feira seria Matheus Nogueira, Brian Borges ou Edilson, Luan Freitas, Quintana e o PK. Na volância, o Martínez, aí Borazzi, Matheus Vargas, Marlon e Del Valle, com o Benítez à frente. Pode ser este o time do Paysandu Esporte Clube para este jogo chave contra a Chape. Na quinta-feira, o Remo estará em Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo. Botafogo que estava vencendo o Atlético Goianiense por 1-0 e acabou tomando um gol num lateral. Cedeu o empate, o Botafogo também não está num bom momento. É um time que tem um atacante, Alexandre Jesus, que é perigoso, que é um definidor, mas o time também tem dificuldades de ajustes.
E o Remo pode se aproveitar disso porque o Remo está numa crescendo. Imagina o Remo para quinta-feira com uma alteração. O Pavani saindo do time e o Luan Martins virando titular na equipe azulina, dobrando a volância com o Caio Vinícius, que agora é o capitão da equipe. O Remo tem novas peças, né? Tem o Pedro Costa para lateral, tem o Madison para volância, tem o Regis para articulação, tem o garoto PH Gama como atacante, mas não acredito que nenhum deles comece a partida. Podem até ser relacionados para o jogo. Qual é o time do Remo para enfrentar o Botafogo com boas chances de pontuar, sem dúvida, no interior de São Paulo na quinta-feira? Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Alan Rodrigues, Caio Vinícius e Luan Martins, Janderson, Pedro Castro e Pedro Rocha, e na frente o Felipe Viseu. Deve ser este o time do Clube do Remo para a partida de quinta-feira. Lembrando que o técnico da Chape, que vai enfrentar o Paysandu, é o Gilmar Dalpozo, que já foi técnico bicolor. E o time do Botafogo de Ribeirão Preto é dirigido pelo Márcio Zanardi, que já esteve nas cogitações da dupla Repar para treinar as nossas equipes. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.